Nasceu com o gene da hipertensão, vai ser hipertenso, ok? Não é mais isso. O que nós vemos é que, dependendo da interferência que fizermos na nossa genética, nós temos uma condição física e emocional alterada, tanto positivamente quanto negativamente. E aí, o que você come vai ter uma influência em todos os seus hábitos. Eu gosto de mostrar essa imagem desta senhora simpática, porque eu lembro quando eu recebi essa imagem, eu lembro da legenda da imagem. A legenda dizia assim: não sei porque as pessoas dizem que fumar faz mal. Tenho 30 anos e me sinto ótima. Mas os nossos hábitos podem mudar quem somos. E aí eu quero trazer para vocês alguns desafios, ok? Entendam a forma que eu vou falar isso. Vou falar com muito respeito, tá bom? E com muita humildade, mas eu preciso falar para vocês. Vocês sabiam que a obesidade, até mesmo sobrepeso, não precisa ser uma obesidade mórbida, tá? Quando nós passamos do nosso peso ideal, sabiam que a gente pode começar a ter perdas cognitivas importantes? Sabiam que o sobrepeso pode atrapalhar a sua performance numa prova importante, seja para passar no concurso público? Sabiam disso? O seu peso tem uma influência sobre a sua performance cognitiva. E nós não sabíamos disso antes. O que a gente sempre escutou? Ai, tem gente que é gordinha mesmo porque a família inteira é. A mãe é, a avó é, a bisavó era, é genético. Deixa eu te falar uma coisa. O que nós vemos hoje é que a obesidade, que é considerada uma doença crônica, grave, preocupante, só a população brasileira, mais ou menos 53% da população brasileira está em sobrepeso. Olha que informação que nos deixa tão preocupados. Entre as crianças, 20% das crianças estão em sobrepeso. Entre os adolescentes, aproximadamente 35% dos adolescentes estão em sobrepeso. Estamos vivendo numa população doente, porque a obesidade é considerada uma doença grave. E muitas vezes quando a pessoa está em sobrepeso, a gente fala assim, puxa vida, ela diz, nossa, a fulana está hipertensa, está com diabetes, como se fossem doenças que surgiram, não. Dependendo do caso, nós falamos que o diabetes, a hipertensão são sintomas da obesidade. Concorda, doutora Neidinha? Porque quando você controla o peso, que significa que você tomou medidas importantes para a sua saúde, nós vamos vendo essas doenças todas desaparecerem. E aí o que a gente vê é que existem mais de 250 genes que são silenciados ou disparados de acordo com o estilo de vida envolvidos com a obesidade. Posso falar para você? Menos de 5% da população em sobrepeso está por condições unicamente genéticas. A gente está falando de mais ou menos 95% daqueles que estão em sobrepeso estão por escolhas. Olha só. Aí você fala assim, como assim? Agora, além de tudo, eu sou responsável por isso? Eu falo que isso é privilégio. Se nós estivéssemos fadados a um determinismo genético, não tem como mudar, nasceu assim, assim vai morrer, seria muito triste. Agora, se nós podemos utilizar de estratégias eficazes para mudar esse quadro, não é bom demais? Não é bom demais? Claro que nós sabemos que, mas a minha mãe era também, a minha avó era. Como que isso acontece? O estilo de vida da sua família, os hábitos alimentares da sua família, podem ter afetado você. E alguns desses afetar passam pela epigenética. Epigenético, o termo epi significa que está sobre, dominando, que se destaca. A forma que a sua bisavó se comportava diante dos alimentos, pode ser, estou pegando só um fator, mas a gente sabe que são vários, pode ter imprimido sobre os seus genes a obesidade, entendeu? E que você vai ter que criar estratégias para mudar essa história. Te tornou vulnerável à obesidade, mas não porque você tinha o gene da obesidade. É como se fosse um carimbo
sobre o seu material genético, que pode ser retirado com a mudança de comportamento. Proteínas que não seriam produzidas simplesmente porque você tem um gene, mas o estilo de vida fez com que aquele gene começasse a funcionar. E ele deveria passar a vida inteira sem silente, a gente fala, sem ser ativado, ok? Então pensem nisso. O que a gente come, o que a gente dá para a criança comer, pode trazer consequências não somente para elas, mas também para os bisnetos delas, porque ela pode ficar com uma marca genética que pode ser levada para a vida inteira.